Bom dia para mais um dia, família. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Hoje eu quero trazer para o nosso devocional, uma meditação sobre um tema muito importante e relevante, porque eu vivo como imigrante em Portugal, vai fazer em setembro, acho que 19 anos. E quando nós chegamos aqui em Portugal, há anos atrás, tudo que a gente tinha na nossa mente como propósito de vir para aqui para poder ter uma vida autossustentável, ter uma vida melhor do que tínhamos em todos os aspectos, né? Não só financeiramente falando. Esse paradigma, esse tipo de pensamento, ele foi sendo colocado à prova todos os dias, porque as facilidades, os convites aparecem e muitas das vezes a gente tem que entender que tipo de convite e de que facilidade é essa. E para você entender o que eu estou querendo dizer nesta manhã, ou nesta tarde, ou nesta noite, quando você for ouvir este áudio, este vídeo, para você ter uma ideia daquilo que eu quero dizer nessa manhã, eu quero trazer para o nosso devocional, para o meu devocional compartilhado com vocês. No livro de Provérbios, é um versículo pouco lido, mas que Deus me deu oportunidade de estar trabalhando ele hoje nesta manhã. No capítulo 23 de Provérbios, capítulo 23, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para os que é posto diante de ti. Versículo 2: e se és homem de grande apetite, põe uma faca na tua garganta. Ora bem, em outras traduções, ela até diz, quando você for jantar com alguém importante, não esqueça quem ele é. E no versículo no 2 diz isso, e no 2 diz que não tenha pressas de comer a boa comida que ele serve, pois ele pode estar querendo enganar você. Ou seja, no 3 diz isso muito bem: não cobices as suas iguarias, porque são comidas enganosas. Bom, o que a gente pode trazer para esse devocional como um guia prático para nossas vidas hoje, Porque tudo isso que nós lemos e tentamos extrair da Bíblia, embora já tenha séculos de história, de tempo, é uma coisa, a palavra de Deus é atual, aliás, é atualíssima, Ela serve para ontem, hoje e provavelmente e certamente servirá para amanhã, Então, eu queria trazer assim um tema que é o preço do banquete, e nós temos que ter esse discernimento em tempos de oportunidade. Eu quero agora fazer uma alusão, por assim dizer, do que esse versículo nos retrata pelos dias de hoje. Ora bem, nos tempos bíblicos, ser convidado para jantar com um governante ou uma pessoa de poder era uma honra enorme, irmão. Mas também era, podemos dizer assim, que um jogo político muito perigoso, porque o rei oferecia um banquete luxuoso, mas muitas vezes com segundas intenções, de comprar a lealdade da pessoa, de pedir um favor em troca de alguma coisa. Muitas das vezes era até para testar o caráter do convidado, Então o autor de Provérbios, ele nos alerta, que a comida pode ser de graça. Mas tenha atenção, a refeição tem um custo, Então nos dias de hoje, quem são as pessoas importantes, E o que é a boa comida de hoje? E aí é que entra
aquele pequeno espaço no começo do vídeo em que eu disse de tantos anos aqui na Europa, e uns levam tempo a prosperar, outros menos, mas em todos os momentos cada um de nós vai ser testado com um banquete, né? Então um banquete, eu posso dizer que um banquete profissional, né, é uma proposta de emprego, um salário incrível, né? É uma boa comida, mas que exige que você ou eu abramos mão dos nossos valores, né? De nossa família e até mesmo, muitas das vezes, da nossa saúde mental, porque vai requerer um esforço sobre-humano. Em troca de quê? De uma melhoria financeira, né? De uma fictícia melhoria na estabilidade, né? Então esse tipo de banquete profissional é um perigo, é uma armadilha, e nós temos que nos policiar e tentar entender onde nós podemos ir ou não podemos ir, né? Tem o banquete das redes sociais, que é o desejo de estar perto de influenciadores, né? Pessoas populares, para ganhar status, por assim dizer, né? Aceitando entrar em aquelas panelinhas tóxicas para ser aceito. Eu fico vendo, eu tenho mais seguidores do que sigo alguém, por assim dizer. Mais por desligamento da minha parte do que podemos dizer outra coisa. Mas eu fico às vezes vendo que tem pessoas que segue, né? Aperta o botão de seguir, gente que nem conhece. Porque, enfim. Por quê? Porque se essa pessoa seguir aquela pessoa, provavelmente aquela pessoa pode voltar a segui-la. E isso faz com que ele tenha aí um certo status. A cabeça dele funciona assim, né? Então a gente vê que o desejo de estar perto disso, às vezes é aquele banquete que o mundo oferece, né? Tem o banquete dos relacionamentos, né? Quem é que nunca conheceu aquelas pessoas que muitas das vezes têm umas amizades e que certas amizades têm do outro lado aquelas pessoas que cobrem as pessoas de presentes, de elogios, favores, né? Aqueles favores rápidos, mas que no fundo são manipuladoras e que querem criar uma dívida de gratidão para controlar a pessoa o resto da vida, enganando a pessoa, né? É um outro banquete do relacionamento. Então nós temos que tomar cuidado quando nós formos assentarmos e comer com esse tipo de pessoa. Porque no fundo, o que ela requer não é o que você é aquilo que você pode oferecer. O mundo hoje vê as coisas muito assim, irmãos. Infelizmente. Quando você não serve para servir, pouca serventia você tem. Como nós podemos colocar isso em prática no dia de hoje, né? Primeiro é a gente não se deixar deslumbrar pelo glamour, né? Quando uma porta se abre e até muitas das vezes parece perfeita demais, né? Um contato importante, uma oportunidade rápida de dinheiro, mantenhamos os pés no chão, meus irmãos. Busquemos ao Senhor. Satanás não oferece nada para ninguém sem um custo muito alto por trás disso. Então, quando nós costumamos dizer o ditado, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Então, não é que tudo é mal, mas que nós temos que ter cuidado. A palavra é: quando te assentares a comer com o governador, atenta-te para o que é posto diante de ti. Tenha atenção, né? Nós devemos questionar esse almoço grátis, por assim dizer. Como? Pedindo a Deus discernimento para ver além da superfície, não é isto? Antes de aceitar um favor ou por exemplo,
uma parceria, nós devemos nos perguntar quais são as intenções reais por trás disso, né? O que me será cobrado lá na frente, né? Então nós temos que verificar que se o Espírito Santo não nos der o sinal verde para tal coisa, evita-te de sentar com essas pessoas, de conviver com tais pessoas. Então hoje é uma coisa prática que nós devemos fazer, né? O texto diz: não tenha pressa de comer, né? Na prática isso significa não tenha pressa de dizer sim às coisas, né? Peça um tempo para pensar. Ore antes de assinar um contrato. Ore antes de dizer sim a uma nova parceria. Ore antes de dizer sim, de sair de um emprego que às vezes é chato, é maçante para um outro que tem um melhor salário, mas às vezes é uma armadilha, é uma cilada. Ore antes, para que depois que a gente comer daquele banquete, a gente não possa passar mal, a gente não venha ficar hospitalizado espiritualmente, dizendo, né? Então, antes de aceitar qualquer coisa, nós devemos assumir um compromisso com Deus, em saber que a direção de Deus é que vai limitar o nosso caminho. Então, nós temos que projetar os nossos valores, não é isso? É melhor comer o pão simples, ora bem, né, da honestidade e da paz, do que do banquete luxuoso que custará muitas das vezes a sua e a minha paz de espírito, ou até mesmo a nossa comunhão com Deus. As perguntas que a gente pode trazer hoje, eu fico perguntando, né? Será que alguma área da minha vida onde eu estou sendo seduzido por alguma comida desta? Uma vantagem rápida, um status, um dinheiro, ignorando os sinais de perigo? Nós não podemos. Quantas vezes, em lugares onde já trabalhei, pessoas que trabalhavam lado a lado comigo, por às vezes até pelo esforço dela, por reconhecimento, subia um pouco assim de nível, meu irmão, esquecia por completo quem essa pessoa era, né? Nós temos que ter o hábito de orar e pedir discernimento antes de aceitar qualquer coisa, antes de oportunidades aparecerem e que muitas das vezes nós pensamos ser imperdíveis. Quero orar que Deus possa nos dar clareza nas nossas decisões, que nós não nos assentemos com pessoas que nos possa trazer prejuízo em todas as áreas, né? Ó Deus, eu venho diante de Ti nesta manhã. Dá-me olhos espirituais, Senhor, para enxergar além das aparências. Que eu não me deixe seduzir pelas facilidades, ó Deus, pelos banquetes deste mundo que podem comprometer os valores e a minha fé, Senhor. Pai querido, ensina-me a ter autocontrole e não ter pressa nas minhas decisões, Senhor. A buscar a Tua vontade antes de qualquer grande oportunidade, porque eu tenho que colocar em xeque todos os dias quem eu sou em Cristo. E a Tua palavra diz que eu sou mais do que vencedor. Eu estou por cima e não por baixo, por cabeça e não por cauda. E é nisso que eu tomo posse, que eu estabeleço a minha fé. Que a paz do Senhor seja com cada um de vocês nesta manhã, nesta tarde ou nesta noite. Se você achar que vale a pena abençoar alguém, que você possa compartilhar esse vídeo, porque pessoas precisam de ouvir a voz de Deus e às vezes não conseguem, precisam de orar e às vezes não conseguem, e através de uma pequena palavra como essa, Deus consegue falar no coração delas. Que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.